amigos, vamos iniciar a aula, voltar para a aula, né? Para a última parte. Deixa eu abrir aqui onde nós estávamos, tá? Unidade 4, sessão 1, ok? E nós estávamos falando, terminamos a unidade anterior falando aí da dimensão dos direitos humanos, ok? Aí aqui a gente efetivamente abriu uma revisão, né, do que a gente viu na unidade 1, na unidade 2, na unidade 3, e agora a gente está na 4. Então, vamos ler o que está escrito aqui. A situação geradora de aprendizado que permeará esta unidade é a seguinte: João Braga, fazendeiro escravocrata, durante o século XIX, exerceu de tal maneira a habitual atividade econômica, o que daria origem no século XX ao Grupo Braga, um dos maiores grupos industriais do Brasil, responsável inclusive por meios de comunicação. Entretanto, sua família é marcada pelo temperamento explosivo, originando diversos conflitos ao longo do tempo. Você, renomado jurista que presta consultoria ao grupo empresarial, é chamado pelos descendentes de João Braga, atuais administradores do Grupo Braga, preocupados com a preservação da memória de sua grande companhia e continuidade do empreendimento. Nesta sessão, você deverá responder aos seguintes questionamentos ligados à mão de obra do grupo. No século XIX, João se envolveu em um crime com um dos seus escravos, sendo ambos indiciados pelas lesões mútuas causadas. Como isso era tratado pelo direito à época? 2. Durante a era Vargas, tumultos entre os descendentes de João, administradores da empresa e empregados, eram comuns. Qual a principal inovação legislativa do período relativa às relações de trabalho? Durante a ditadura militar, quais as principais inovações legislativas trazidas pelos militares e suas consequências para a empresa, notadamente para o ramo de comunicação? Para responder essas questões, são questões reflexivas, né, com toda a evolução histórica, na verdade. Pensar nas condições de vida dos escravos e no conceito de cidadão durante o Império, bem como nas transformações ocorridas. Refletir sobre as mudanças sociais decorrentes do fim do Império durante a República Velha e Era Vargas, bem como seus reflexos jurídicos. 3. Verificar como as garantias individuais eram tratadas pela ditadura militar. Vamos lá. Vamos começar aqui. A consolidação do pensamento jurídico nacional do Brasil Império à ditadura militar. Agora vamos analisar sinteticamente os conteúdos desta sessão. No decorrer dos nossos estudos, trataremos sobre grandes períodos da história nacional, abarcando Brasil Império, Velha, República Velha, Era Vargas e ditadura militar. É preciso compreender, primeiramente, como a separação do poder sofreu influência ao longo dos anos. Durante o Império, havia um quarto poder, denominado poder moderador, delegado ao imperador. Entretanto, este foi extinto após a proclamação da República, não tendo sido retomado em nossa história, graças a Deus. Mas é preciso ter em mente que nos momentos de estado de exceção, notadamente na Era Vargas e na ditadura militar, o poder executivo se sobrepôs aos demais, pelo grau de interferência. A gente sabe que, efetivamente, entre os poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, ok, são independentes e harmônicos entre si. Isso está esculpido na nossa Constituição Federal. São poderes independentes e harmônicos entre si. Perfeito? Que não pode se sobrepor aos demais. Porém, na Era Vargas, tá, o poder executivo acabou se sobrepondo aos demais, pelo grau de interferência, o que é vedado atualmente, nos dias de hoje. Por isso que está uma grande discussão aí se o Bolsonaro tem ideologia em dominar o poder, né, e efetivamente voltar a ser uma ditadura, nomear os militares,
ele quer fazer uma dizem, né, melhor dizendo, que ele quer sobrepor, né, o poder executivo sobre os demais. Opa, vamos esperar para ver, ok? Além disso, o próprio conceito de pessoas e cidadão foi se modificando ao longo dos anos. Lembre-se que no Império os escravos eram considerados propriedades, eram considerados coisas. Olha que loucura, efetivamente, nesse período os escravos eram propriedades aí dos barões, né? Eram considerados objetos e não pessoas. Meu Deus do céu! E se a gente olhar, fizer uma análise aqui bem reflexiva, não é num passado tão distante, não, hein? Não é num passado tão distante. Veja a pintura de Zacarias Wagner, intitulada O Mercado de Escravos no Recife, que ilustra bem esta situação, ou seja, compra e venda de escravos, tá? Porém, ao longo dos anos, os direitos e garantias fundamentais foram ganhando maior espaço, destacando-se o fortalecimento dos direitos trabalhistas durante a República Velha e a Era Vargas, tá? Na Era Vargas, efetivamente, saiu aí a nossa consolidação das leis do trabalho. Perfeito? Olha que loucura. Até os dias de hoje, dias atuais, nós não temos um código do direito do trabalho. Nós temos ainda a boa e a velha CLT. CLT não é código. CLT é uma consolidação das leis do trabalho. Pegou-se as leis esparsas da época, ok? E foi consolidada num diploma para ficar mais fácil o estudo, chamado CLT. Não, CLT não é código, é consolidação de leis. Isso é vergonhoso para nós, bem vergonhoso. A gente não tem um código de direito do trabalho ainda, tá? CLT ainda trata de profissões como datilógrafo. Perfeito? Porque é da Era Vargas, 45. Veja se pode, né, nos dias atuais, a gente ainda não ter um código. Isso é culpa aí, efetivamente, dos nossos legisladores, tá? Que não perdem um tempo, efetivamente, fazendo um código. Ah, professor, mas não teve uma reforma trabalhista? A reforma trabalhista, efetivamente, não extinguiu a CLT, revogou a CLT. A CLT foi reformada. E, na minha modesta concepção, tudo que é reformado não fica bom. Eles deveriam ter feito um novo diploma legal, o que não foi feito. Eu considero isso uma vergonha, tá? Mas vamos lá, é o que temos para hoje, né? Em contrapartida, a ditadura militar foi exemplo de como um governo autoritário pode tolher direitos individuais de maneira antidemocrática. Na época, vários direitos foram extintos pelos atos institucionais em nome da segurança nacional. Caramba! Assim, cabe a você interpretar fatos históricos e jurídicos de maneira crítica, como eu acabei de fazer a respeito da CLT, para atuar de maneira ativa na construção do Estado democrático de direito contemporâneo. Então, a gente, vendo a nossa disciplina Fundamentos Históricos do Direito, ok? A gente tem que efetivamente ver, né? Como é que a gente pode construir um Estado democrático de direito contemporâneo? Vocês têm que fazer uma reflexão, tá? Interpretar os fatos históricos e jurídicos de uma maneira crítica. O que a gente pode melhorar nas nossas legislações? E olha que, se a gente fizer aí uma análise das nossas legislações, são bem antigas, como eu já mencionei para vocês, CLT 45, Código Penal 40, ok? E o atual Código Civil, que não é tão atual assim, 2002. Então, se olhar as nossas legislações, estão bem arcaicas.
aí a gente tem que fazer uma análise, né, efetivamente, de como, ok, podemos fazer um Estado democrático de direito contemporâneo, principalmente vocês, que serão novos operadores do direito. Por isso que vocês têm que ler, têm que trazer ideologias novas, tá? Para dar uma revigorada nesse ordenamento jurídico. Ele não pode ser esse arcabouço velho, arcaico, né? Massificado. Tá? O direito tem que andar em pé de igualdade com a sociedade está evoluindo, o direito também. Então, a gente não pode demorar décadas para se fazer diplomas legais. É incabível uma situação fática dessa. Agora você deve ler a seção 4.1 do livro didático. É importante que você realize uma leitura aprofundada da seção e faça as atividades, que é o tema do nosso trabalho, ok? O avançado na prática são novas situações da realidade, ok? Que lhe ajudarão a compreender a seção. Faça valer a pena. São questões que possibilitarão a aplicação dos conceitos estudados na sessão. E terminou. Que sessão pequenininha, hein? Vocês concordam comigo ou não? Ah, tinha praticamente nada. Hã? Concordo. Bem pequena essa sessão 4.1. Vamos lá para 4.2. Diga lá. No final da aula, você pode repetir? Porque ficou em dúvida. A sessão é a unidade 3 toda ou é a 4? É digitado, é manuscrito, é para enviar por e-mail? Tem um monte de gente perguntando aqui, eu também fiquei em dúvida para poder responder. Eu não entendi a sua pergunta. Qual que é a sua pergunta que eu não entendi? É para fazer o AVA, a unidade 3 ou 4? Que são perguntas 3 e respostas. E 4. Tá, 3 e 4, perguntas e respostas. É digitado e enviar para o senhor via e-mail ou não? Não. Manuscrito e enviar para o representante de classe. Tá. No nosso caso seria o Pedro, do segundo semestre. Tá Perfeito. bom, professor. Obrigada. Tá? Ele vai recepcionar e enviar uma listagem só para mim. Ok, obrigada. Nada. Vamos lá. Unidade 4.2. Professor, Diga lá. para qual é a data de entrega do trabalho? Semana que vem, dia 14 do 5. 14 do 5, correto? Tudo bem, muito obrigado. Vamos lá. Nessa web aula 2, tá? O processo, a gente está bem adiantado na nossa disciplina, graças a Deus, hein? O processo de democratização e a Constituição Federal de 1988. Ok. Na sessão anterior, analisamos os fundamentos do pensamento jurídico nacional. Iniciamos pelo Brasil Império, pelo período de consolidação das bases jurídicas nacionais, e, em seguida, identificamos as transformações sociais ocorridas durante a República Velha. Posteriormente, tratamos das inovações legislativas em âmbito constitucional e infraconstitucional, ocorridas na Era Vargas. Por fim, estudamos as legislações da ditadura militar e os seus reflexos nas garantias fundamentais. Poxa, pessoal, vocês não acham que já estaria na hora aí de nossos legisladores, ok, efetivamente pensar numa Constituição Federal, ok, mais jovem? Nós estamos em 2020, perfeito? Nossa Constituição é de 1988, a nossa última. É uma jovem senhora de 32 anos. Se fizermos uma análise crítica, tá? Como a sociedade evoluiu em 30 anos, perfeito? Eu acho que já estaria efetivamente na hora de se fazer uma nova Constituição Federal. É bastante tempo, 32 anos, de 1988 até efetivamente 2020. Só que os nossos legisladores preferem ficar fazendo emendas constitucionais
A grande problemática é que quando a gente começa falar de emenda constitucional, a Constituição vira uma coxa de retalhos. Tá? Fica difícil o estudo para nós, enquanto operadores de direito. A cada dispositivo legal da Constituição Federal, você fica com uma emenda constitucional. Ou seja, ela fica toda retalhada. Ok? Fica toda emendada. Por isso que se diz emenda constitucional. E eu não gosto muito de reforma, não gosto muito de emenda. Nada como um texto jurídico, tá? Conciso, claro, esclarecedor. Nada de ficar remendando e emendando. A grande problemática é que os nossos legisladores não sentam para fazer uma Constituição. Eles preferem, por emenda constitucional, a respeito de determinado assunto, a prova está valendo. Só que a gente que é operador sofre com isso. Isso leva à reflexão da insegurança jurídica. Ok? Então, é isso que efetivamente a gente não pode tolerar. Tá? Então, vocês aqui têm que começar a pensar, perfeito, num direito efetivamente democrático contemporâneo, tá? Para que a gente possa estar sempre atualizado. Então, vamos lá. Lembra-se da situação geradora de aprendizado? João Braga, fazendeiro escravocrata, durante o século XIX, exerceu de maneira habitual a atividade econômica, que daria origem, no século XX, ao Grupo Braga, um dos maiores grupos industriais do Brasil, responsável, inclusive, por meios de comunicação. Sua família é marcada pelo temperamento explosivo, originando diversos conflitos ao longo do tempo. E aí falamos, efetivamente, você é renomado jurista que presta consultoria ao grupo empresarial e chamado pelos descendentes de Braga, atuais administradores do Grupo Braga, preocupados com a preservação da memória da sua grande companhia e continuidade do empreendimento. Nos finais dos anos 70, os gestores do Grupo Braga perceberam diversas paralisações em suas fábricas, o que praticamente não ocorria nos anos anteriores. Qual foi a reação do regime? Quais as mudanças sociais estavam ocorrendo? Alguém arrisca alguma coisa? Muitos de vocês não eram nem nascidos em 1970, né? Mas pelos diplomas legais que a gente tem. Bom, professor, 70 você estava num final de pós-ditadura, estava num período onde toda e qualquer menção que fosse de forma afrontosa ao governo era respondido com alguma forma de repressão mais severa, né? Sim. Então, historicamente falando, vamos dizer assim, seria aquele período de grande inflação, período de insumos escassos, então praticamente estava tendo que ser feito não é redescobrir a palavra, mas eu vou colocar assim, redescobrir o sentido do meio cívico, do meio ético, a fim de que as leis fizessem valer. Perfeito. E qual era aqui a pergunta número 1? Ele vem dizendo o seguinte: anteriormente, tá? Não havia paralisações. Só que ele começou a perceber, tá, que efetivamente começou a ter diversas paralisações no final dos anos 70. Quais as mudanças sociais estavam acontecendo? O que estava ocorrendo? Esta é a indagação, esta é a pergunta. Conforme o senhor falou, já começou... Nós já tínhamos aqui CLT em 70? CLT, acho que... Já, ela é de 60 e... Ela é de 45. 45, né? Sim. Mas
ela é de 45, só que ela, entre aspas, começa a tomar um corpo mais efetivo dentro do meio jurídico depois da ditadura, por volta de 65, 67, aí começa a ganhar proporção em torno dos anos 70. Meus amigos, ela é de 45. Antes de 70, ok? Nessa linha, ok? Não tinha paralisação. A gente já começou aqui no Estado Democrático de Direito, através de um diploma legal chamado CLT, tá? Efetivamente, a ter aí uma repercussão. Dentro da CLT, nós temos o direito de greve, ok? Então, ele não sentia isso, tá? Porque a gente não tinha um diploma legal a respeito dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais. Não tinha. Passou a ter a partir de 45, tá? Então, você já está falando de direito de greve. Por isso que ele já, antes não tinha paralisações, depois começou a sofrer paralisações em suas fábricas. A gente já começa aqui, né, a tratar daquela situação fática que a gente conversou, de limitação estatal. Perfeito? Não, então não é efetivamente como o empresariado queria. Agora você tem um ordenamento jurídico, você tem uma normativa a respeito, ou seja, você tem a participação dos trabalhadores. Então, não é qualquer situação, né? E aqui a gente vem falando, que eu acabei de mencionar. Se a gente não pegar, principalmente vocês, né? Não estudar esse direito contemporâneo, não fazer a atualização desse direito, perfeito? Essa empresa, como foi mencionada aqui, ela fica para trás na sua legislação, na sua realidade fática. Ela começa a ter problemas, ela não evolui, tá? Por isso que foi pedido uma solicitação, tá? Para se prestar, você, ó, renomado jurista que presta consultoria ao grupo empresarial, quais são, efetivamente, as ideologias que você vai passar para estes empresários dos problemas que eles estão vivenciando atualmente? Essa é a grande ideologia. Tem gente que não é operador do direito, não consegue evoluir. Porque tem um monte de empresa que está quebrando, né? Não conseguiu evoluir na tecnologia, não conseguiu evoluir com a legislação, não conseguiu acompanhar os novos ditames legais, ok? Efetivamente, acabou entrando numa seara aí de obsolescência. Ficou passada para trás. Empresa, maioria das vezes familiar, ok? Pai, filho, e assim vai. Se tiver essa resistência, tá? Às mutações, efetivamente chega ao caos, quebra. Perfeito? Quebra. Eu estou com uma problemática aqui numa empresa que é bem legal. É uma empresa, uma loja de tintas, uma rede de loja de tintas, onde começou com o pai, né? E ele é totalmente... ele tem sérios problemas com a informática. O estoque dele, nos dias de hoje, ainda não tem programa de venda estoque, de organização do estoque. Então, na verdade, ele anota tudo num caderninho. Só que já ficou obsoleto. Ele não sabe quanto ele vende, quanto ele ganha. Os filhos agora querem assumir a administração da empresa, porque a empresa com quase 50 anos vende bem, tem um know-how, mas se efetivamente não se atualizar, efetivamente vai perder mercado e vai acarretar efetivamente a quebra. Nesta linha, tá? É o que aconteceu à empresa aqui do Grupo Braga. Perfeito? Tinha uma outra ideologia, uma outra vivência. A gente já falei para vocês, a gente estuda fato fenomênico, o que está acontecendo no mundo hoje, agora. É isso que a gente tem que demonstrar. Contanto que até a apostila anterior,
eu acabei falando de direito comparado. Nos anos de 1980, aqui ó, falou de 70, aqui 80. Nos anos de 1980, as empresas de comunicação do Grupo Braga começaram diversas manifestações populares por mudanças no país. Como ficou reconhecido esse movimento? Quais as consequências políticas e jurídicas? Tá? A leitura e a compreensão dos conteúdos desta sessão do livro didático é de grande importância e auxilia no aprendizado e na fixação do conhecimento. Vamos começar. Vamos lá. Sessão final. Para responder essas questões, você deverá identificar as mudanças políticas e sociais ocorridas no ano de 80 e compreender o papel da Assembleia Constituinte na elaboração de uma nova Carta Constitucional. Veja que a gente falou quase toda a nossa aula de constitucionalismo. Sessão final de trabalho da Assembleia Constituinte em 1988, com a aprovação da nova Constituição. Com a forma de contextualização a seguir, assista ao discurso de Tancredo Neves, que resume sua filosofia. Aqui, engraçado, meus vídeos eu não consigo acessar. Vamos lá. Trataremos de um dos períodos mais importantes na formação do pensamento jurídico, o qual originou a Constituição Cidadã em vigor. A gente fala Constituição Federal, também conhecida como Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã, hein? Por que nominada de Constituição Cidadã? Alguém arrisca? Bom, meus conhecimentos históricos estão meio enferrujados, não vou me arriscar dessa vez. O próprio nome já diz, com a participação do povo. Nossa Constituição de 88 já é uma Constituição democrática. Perfeito? Então, quando a gente fala Constituição Cidadã, é que teve a participação do povo na votação dela, dos representantes do povo. Antes não era assim. Perfeito? Passou a ser com a nossa Constituição Federal. Antes a gente tinha um regime de ditadura, de imposição, e não um Estado democrático, democracia. Vamos eleger as pessoas para fazer a nossa Constituição Federal. Então, vamos lá. Identificando as mudanças sociais ocorridas em um momento de crise econômica, final dos anos de 70, é possível compreender o movimento dos militares de flexibilização do regime, com a edição da lei da anistia e da emenda constitucional número 11, que concedeu perdão aos condenados por crimes políticos e revogou os atos institucionais, respectivamente. É importante ainda a compreensão das campanhas diretas já, pelo voto direto nas eleições, que eu acabei de falar com você, Maurício. Pelo voto direto nas eleições presidenciais, tendo em vista que o governo militar era marcado por eleições indiretas, o que limitava o exercício da cidadania. Por isso que a nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã, tá? Porque tem a participação do povo, voto direto nas eleições, e não como era o governo militar, que era marcado por eleições indiretas. O povo não participava disso. Então, limitava aí o exercício da cidadania, da participação do povo. A Constituição de 88, tá? Efetivamente, teve a participação, né, de toda a sociedade. Aí tem até o livro, Eu Quero Votar para Presidente, uma análise sobre a campanha das diretas. Perfeito? Diretas já. Tal movimento popular foi diretamente para a eleição do presidente Tancredo Neves e, posteriormente, a Assembleia Nacional Constituinte, que culminou na elaboração da Constituição Cidadã de 1988, atualmente em vigor. Consolidou-se um Estado democrático de direito na vida dos brasileiros, juntamente com as suas garantias individuais e sociais. Se a gente olhar, né,
já que a nossa disciplina é Fundamentos Históricos do Direito, pô, se a gente olhar, o passado não é tão distante assim, né? Se a gente olhar que, efetivamente, a participação popular foi com as diretas já com a Constituição de 1988, para a elaboração da Constituição de 1988, vejam que não é um passado muito distante. Só tem 32 anos. É pouco tempo. É pouquíssimo tempo. Por isso que não, a gente, a título de normativa, tem que aprender muito. Por isso que a gente faz estudo de direito comparado, né, para ver nos outros países que efetivamente tem toda uma evolução histórica, para ver se a gente está andando bem nesse sentido. Pegar nossa Constituição, tá, do movimento direta já, é bem recente. Muito recente. Que hoje, nós teríamos, como eu disse, nós teríamos que pensar numa nova Constituição, tá? Com a ideologia, com o pensamento que nós temos hoje, porque 32 anos, muita coisa aconteceu na sociedade. Perfeito? Então, acho que muita coisa poderia ser alterada. Agora, você deve ler seção 4.2, é importante que você realize uma leitura aprofundada dessa seção e faça as atividades. E finalizo por aqui a seção 4.1. É isso, né, que eu estou, não é isso? É a seção 4.1? É. Não, ou 4.2? Qual que eu estou agora? 4.2, professor. Então, tá bom. Então, finalizo aqui a unidade 4, seção 2. E também finalizo minha aula de hoje. A gente já viu muita sessão hoje, senão daqui a pouco eu terminei todo o meu conteúdo programático, em que só faltam 2 tópicos. Tudo bem, meus amigos? Alguém tem alguma pergunta para fazer para mim? Tudo bem, nenhuma pergunta, professor. Tudo claro. Tudo claro. Como a luz solar ou não? Sim, claro. Muito obrigado. Está de noite? Aqui está... Aqui, o meu rostinho para vocês me verem. Perfeito. Agora eu liberei a câmera. Meus amigos, agradeço aí a participação de todos vocês. Tá, deem uma lida, façam um trabalho. Prazo para a entrega do trabalho a semana que vem, dia 14, às 19 horas. Já falei com o representante de classe. Já aproveitem, façam as atividades do AVA e já estudem para a prova, tá? E não esqueçam, efetivamente, de dar uma lida, né, nessa evolução desses direitos humanos. É bem interessante esse tema para a gente entender todo esse nosso constitucionalismo jurídico, tá? Como eu disse, se a gente vê aí, é pouco tempo, não é muito tempo, não, onde a gente teve efetivamente a participação popular na feitura aí das constituições, da Constituição de 1988. Eu agradeço, um abraço no coração. Posso fazer uma pergunta? Professor, boa noite, tudo bem? Tudo. Eu cheguei um pouquinho atrasada e a gente está discutindo sobre o trabalho do senhor no grupo e eu só queria fazer uma pergunta. Algumas pessoas estão com dúvida para saber se ele pode ser digitado ou se nós temos que fazer manuscrito e enviar. Manuscrito ficaria um pouco, de repente, tirar foto e mandar ia ser um pouco complicado, né? Ele pode ser digitado como anterior? Não, ele tem que ser manuscrito. Tá ótimo, então. Bom, a gente manda as fotos para o Pedro, então. E aí ele manda... Exatamente. Como ele foi feito o trabalho... No seu e-mail. Não mande para mim, manda para ele e ele repassa para mim. Tá ótimo, então, professor. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, até logo. Tchau, tchau. Meus amigos, me Obrigado. despeço aqui. Uma boa noite para vocês e, oportunamente, a gente se fala. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Uma boa noite, professor. Bom descanso aí. Para nós, um abraço. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau, Ana.